O que aconteceu? Na jurisprudência passou-se a dar, mas o INSS continuou negando desde 97 para frente. Quando veio a emenda constitucional 19, ou melhor, 103 de agora de 2019, e essa emenda, ela simplesmente ratificou a exclusão do menor sob guarda. Ela disse, ó, artigo 23, parágrafo 6º, equiparam-se a filho para fins de recebimento de pensão o termo exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovem a dependência econômica. Então manteve a palavra dependência econômica, não sustento para a educação, né? E provimento, próprio sustento da educação, né? E aí, o parágrafo 7º, esse aqui traz uma exceção. As regras de pensão por morte previstas neste artigo e na legislação vigente, na data de entrada em vigor da emenda, poderão ser alteradas na forma da lei. O que quer dizer isso aqui? Aqui é uma tratativa constitucional. Se você reparar, a emenda constitucional 103, ela constitucionalizou muita coisa que poderia ser tratada pela lei, mas ela fez de maneiras temporárias, são as normas temporárias, ou melhor, normas transitórias e temporárias, né? Essa aqui é a transitória, né? As temporárias as que têm tempo para acabar. Essa aqui, ela fica valendo enquanto outra não vier a reger a matéria. E esse parágrafo 7º está prevendo essa possibilidade de uma lei alterar. Inclusive, ela pode colocar o menor sob guarda aqui, ela pode tirar o termo exclusivamente, ela pode tirar a dependência econômica. Portanto, não tem uma inconstitucionalidade nessa lei nova, tá? Mas o que aconteceu na jurisprudência de mais impactante nesse período do menor sob guarda? Foi isso justamente aqui. A ADI 21, 4878 e a 5083, o relator foi o ministro Fachin. Ela analisou a inconstitucionalidade, a constitucionalidade da exclusão do menor sob guarda a partir dessa lei. Só que o parâmetro foi a Lei 8.213 de 91, né? E usou também o EGA, que é 8.069 de 1990. Quando o ministro votou, ele votou pela manutenção do menor sob guarda. Só que ele usou como parâmetro a lei em relação à Constituição. Ele não comparou a emenda constitucional nova, embora esse voto tenha sido dado depois do advento da emenda, ele não usou o parâmetro da Constituição com a emenda constitucional, para saber até que ponto haveria essa proteção. E a verbete ficou nesses seguintes termos: ementa, ação direta de inconstitucionalidade, julgamento conjunto de duas ADIs, direito constitucional previdenciário. Artigo 16, parágrafo 2º. Redação conferida pela Lei 9.528, menor sob guarda, proteção previdenciária, doutrina de proteção integral. Princípio da prioridade absoluta. Artigo 227 da Constituição. Interpretação conforme para reconhecer o menor sob guarda dependente para fins de concessão de benefício previdenciário, desde comprovada dependência econômica. Só um detalhe, viu? Isso você anota. Nessa época, o menor sob guarda com base no ECA, ele é menor até os 18 anos. Então a pensão até os 18 anos, não aos 21 anos, com base no direito previdenciário. Isso é muito interessante que você saiba, porque aí uma diferença de 3 anos é muito grande. Julgamento conjunto das ADIs que impugnaram o artigo 16, parágrafo 2º, na redação da 9.528, que retirou o menor sob guarda do rol de dependentes. A Constituição estabeleceu novos paradigmas para a disciplina de direitos da criança e do adolescente, no que foi em tudo complementada pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Adotou-se a doutrina de proteção integral. Dá para ler aí? Deixa eu subir aqui. A doutrina de proteção integral absoluta, que ressignifica o sistema, o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição da criança enquanto em desenvolvimento. Embora o menor guarda tenha sido excluído do rol de dependentes pela Lei 9.528, ela ainda figura no artigo 3º, parágrafo 3º. Vou puxar essa tela aqui para o lado. Pronto. Artigo 3º, parágrafo 3º do ECA.
que a guarda confere condição para todos os fins, inclusive previdenciários. O deferimento judicial da guarda nas hipóteses, seja no caso do artigo 33, deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção do Ministério Público. A fiel observância aos requisitos evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso da criança. Corretíssima decisão, particularmente. Acho que tem que pegar mesmo na observação da guarda e não negar o direito previdenciário. A interpretação constitucional adequada é que assegura ao menor o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o ECA e também porque direitos fundamentais devem ter princípio de eficácia máxima. Prevalência do compromisso constitucional do artigo 227. ADI julgada procedente e 5083 procedente parcial para conferir interpretação conforme para contemplar no seu âmbito o menor sob guarda na categoria de dependentes do regime geral. Ou seja, senhores, eles entraram, o Supremo reconheceu que o menor sob guarda tem proteção, tem direito a ser considerado dependente para fins de pensão por morte, e aí o INSS embargou para explicar esse parâmetro juntamente com a ADI, porque a ADI passou a dizer que eram exclusivamente só o menor sob guarda, ou enteado e o menor sob tutela, excluindo o menor sob guarda. Então a percepção o parâmetro de constitucionalidade seria totalmente diferente, era uma outra análise sobre isso, e aí o ministro Fachin afastou, dizendo que aquilo ali não foi provocado no início. Corretamente ele fez isso. Os embargos de declaração, julgamento conjunto das ADIs, redação conferida pela Lei 9.000, proteção integral absoluta, interpretação conforme. Desde que comprovado a dependência econômica alegada dos vícios, aqui, ó, vícios quanto à superveniência da emenda constitucional, necessidade de aditamento da inicial e da impugnação de todo o complexo normativo, ausência de omissão, corretíssimo ministro, não teve esse ponto realmente, omissão, contradição, na verdade foi um parâmetro normativo que surgiu no meio do caminho e o Supremo não analisou isso. Os pedidos formulados nas ADIs não contemplaram a redação do artigo 23, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, homenagem ao princípio da demanda. Correto. Na hipótese, o mencionado artigo 23 repetiu a redação do artigo 16, conforme afirmado no julgamento do acordo. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade nos termos do artigo 27 somente se justifica quando presente razões de segurança ou excepcional interesse social que não se vislumbra no presente. Os embargos não constituem meio hábil de reforma do julgado. Ou seja, se não cabe, os embargos foram rejeitados porque realmente a matéria não teria como ser feita. Agora, essa parte é que ninguém sabe que existe no INSS, que na prática eu mesmo tenho 20 anos de casa, nunca nem vi isso aqui sendo dado. Perguntei para o pessoal da casa também, dificilmente o pessoal vê. O INSS teve que internalizar a decisão do Supremo. E aí, no seu artigo, na portaria 991, que é um anexo da instrução normativa, ele esmiuça coisas mais detalhadas que a instrução normativa, inclusive históricas. Até tal período tem direito, até tal período não tem direito. E ele teve que cumprir a ADI. Ou seja, passou a reconhecer o menor sob guarda até a emenda constitucional, e isso em âmbito administrativo, por causa da publicação das ADIs. E é como ficou a redação desse artigo. O menor sob guarda integra a relação do deficiente apenas para fatos geradores ocorridos até outubro de 96, data da publicação da MP. Isso aqui é a redação original, tá? Vai fazer o histórico aqui embaixo. Então, desde a 8.213 até a 9.528, tudo correto. Aqui não está sendo nada incumpridadinho, está explicando a normativa. Vamos lá para o outro. Para óbitos ocorridos a partir de 96, vejam, botou outubro por causa da MP, tá? MP 1523. Para óbitos daqui até a data da emenda, tá? Até a data da emenda 103,
equiparam seu filho, o menor sob guarda, que comprove dependência econômica, desde que determinado, conforme determinado pelo Supremo, no julgamento vinculante. Vejam, uma ADI vincula a administração, diferente de um tema repetitivo, que só vincula o próprio judiciário, tá bom? Então aqui o INSS não tem como se furtar, tinha que cumprir. Para fins do disposto no parágrafo 1º, esse acima, a guarda consiste no direito definitivo em juízo de terceiro ficar com a responsabilidade do menor em sua companhia. Aqui não fala exclusivo, tá? Não exclusivo. Isso está lá na própria ECA. O menor sob guarda perde a qualidade de dependente ao completar 18 anos, o que eu falei agora há pouco, aplicando-se todas as demais causas de perda de dependente. Ou seja, nessa época, mesmo o INSS internalizando, quando chegou aqui, com 18 anos, cessa o benefício. Só tem um detalhe, com a lei agora, não tem essa observação, tá? Então, com a lei agora, se paga até os 21 anos, tá bom? Mas sem a lei, estava até os 18 anos, porque a lei que dava suporte era o ECA, e o ECA é até os 18 anos, depois se entra para a vida adulta. E a lei previdenciária é especial para isso, então a menoridade do previdenciário é diferente do Código Civil. Aplica-se o disposto no parágrafo 3º a todos os benefícios pendentes de decisão. Ou seja, o INSS internalizou a coisa, mas reconhece para óbitos, para óbitos ocorridos, pensão por morte, óbitos ocorridos até esse período aqui. Depois de 13 de novembro, depois de 13 de novembro de 2019, passou-se a negar novamente. Isso é o INSS. Mas aí com a lei nova, vamos ver como ficou a situação. Na prática, o período entre 97 até a emenda, o INSS deve receber o menor sob guarda como dependente para fins de benefícios, desde que comprove a dependência econômica e tenha até 18 anos de idade, a menos que seja inválido, porque aí já passa de 18 anos. Entre a emenda até o advento da lei que saiu esse mês, não tem previsão de regulamentação, não reconhecendo o direito pelo INSS. E agora, após a nova lei, com o menor sob guarda como equiparado. Então, existe um hiato aqui, tá? Esse período aqui, 14 de novembro até agora, gente, março de 2025, é um tempinho, viu? Mais de 4 anos aqui, mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos aqui está em aberto. Não. É por isso que o tema do Supremo que foi afetado ainda está valendo, para justamente analisar esse período, tá? Esse hiato desse período que não tem cobertura. Hoje o meu sob guarda vale agora de 13 de março para frente. E assim, o tema afetado, esse tema está até na nossa aula do Atualiza Prévio do mês passado, tá? Tema 1271 ainda é válido porque ele vai analisar o hiato entre esses dois períodos, da emenda até a lei nova que saiu. Há ainda um outro ponto a ser questionado, ou esclarecido, na verdade. É o alcance interpretativo do termo sustento e educação em relação à própria dependência econômica. Tem que saber até que ponto vão ser esses limites aqui. Tem que provar o sustento, a educação, enfim, eu acho que detalharam aí uma forma de dependência econômica, se paga o colégio, se paga, se sustenta, é porque depende economicamente, mas vamos entender até que onde vai esses limites aqui, para evitar também que se permita alcançar demais aí qualquer tipo de ajuda, né? Então essa parte aqui ainda vai ser debatida, tá bom? A gente vai ficar atento para esse termo aqui, que o certo é que o menor sob guarda já é válido hoje. Professor, como é que faz procedimento menor sob guarda? O menor sob guarda é feito na Justiça Estadual, como eu falei, e aí o procedimento lá no ECA tem uma previsão, tem um capítulo sobre isso, para você entender quem pode ser o guardião ou não. Pode ser terceiro, pode ser avó, pode ser. Qualquer parente próximo pode sim, tá bom? Vamos ainda para mais 7 aulas. Eu tenho aqui mais 7 aulas para gravar. São só temas interessantíssimos. O próximo que eu vou gravar é visão monocular e isenção de perícia afetado na TNU. Também foi afetado no mês passado esse tema parecido, mas para autismo. Acho que o tema 377 ou 376, não recordo, vai discutir se a caracterização do autismo precisa ou não de perícia. Por quê? Porque tiveram duas leis que reconheceram doenças ou deficiências
Enfim, reconheceram limitações de natureza sensorial, físicas, mentais ou intelectuais, como deficiências. Então, a Lei 14.126, ela colocou, reconheceu o vírus molecular, mas uma lei de 2012, 12.600 e alguma coisa, reconheceu o autismo como deficiente. E aí discutir se isso já traz uma presunção de deficiência para fins de BPC-Loas, tá bom? Vou gravar isso e fazer os apontamentos corretos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!